bem? Aqui é o pastor Heraldo, trazendo para você mais uma reflexão do alto. A você que tem nos seguido nas redes sociais da igreja, você que tem visitado a família IPJA aqui em Recife, por trás do aeroporto, a você que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no dia de hoje, está precisando de uma palavra de Deus para o seu coração. É essa palavra que o Senhor colocou no meu para o seu coração. Está lá registrada em Marcos, capítulo 8, verso 34. Palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, convocando uma multidão juntamente com seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta muito sincera, talvez invadindo um pouco a sua privacidade. O que você deseja ser e fazer no reino de Deus? O que você deseja ser e fazer na igreja do Senhor? Certamente que a igreja do Senhor é aberta e você pode ser e fazer o que você quiser. Jesus, quando reúne aquela multidão, Jesus tem a plena convicção que nem todos que estão ali seguindo ele no meio daquela multidão estão seguindo por uma convicção, estão seguindo porque querem ser discípulos. Havia muitas pessoas no meio daquela multidão que estavam seguindo Jesus porque estavam precisando de um milagre, de uma cura. Havia muitas pessoas que estavam seguindo a Jesus porque gostavam de ouvi-lo, de ver os seus milagres. Eles eram fãs de Jesus, por assim dizer. Havia pessoas que estavam no meio daquela multidão que certamente até queriam seguir a Jesus, mas por medo da opinião das pessoas, o seguiam, o acompanhavam disfarçado. Havia pessoas que se filtravam no meio daquela multidão para ver se Jesus dizia alguma coisa que fosse digno de acusação, porque planejavam matar a Jesus. Haviam pessoas que seguiam naquela multidão por diversos motivos, como hoje em dia há muitas pessoas que vão à igreja por diversos motivos. O que há de ser destacado nesse dia, nesta palavra, é que Jesus disse: se você quiser vir após mim, se você quiser ser meu discípulo, então nesta condição os critérios são diferentes. Não existe exigências, regras para quem quer apenas ser um fã, um telespectador, alguém que está buscando porque precisa de um milagre, mas existem critérios definidos para quem deseja ser discípulo, um seguidor de Jesus. E Jesus aponta pelo menos 3. O primeiro deles é: negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo de um discípulo é a renúncia. Ele entender que ele tem a liberdade, ele tem o seu livre-arbítrio de fazer suas escolhas, seus sonhos, mas frequentemente, quando nossas escolhas elas se chocam com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, nós precisamos ser capazes de negar a nós mesmos, de abrir mão da nossa vontade, de preferir fazer a vontade do Senhor, de confiar que fazer a vontade do Senhor, por mais que muitas vezes pareça mais complexo, ou um caminho mais longo, ou mais sacrificial, o segredo, é a fórmula, né? É o caminho para sermos abençoados por Deus. Negar a si mesmo é uma prova de renúncia. Segunda coisa que Jesus dirá àquela multidão é: tome sua cruz. Não adianta a gente abrir mão da nossa vontade e não colocar a vontade de Deus no lugar da nossa vontade. E a vontade de Deus não é simplesmente vir à igreja, fazer parte de um ministério, de uma sociedade, cantar, andar com a Bíblia debaixo do braço. É muito mais profundo, tem a ver com a missão da cruz. Tem que tomar a cruz. E Jesus não tomou aquela cruz para passear. Aquela cruz não foi confortável, aquela cruz ela não foi degustável, palatável. Na verdade, na oração do Getsêmani, está muito claro que Jesus sabia de todo o sofrimento, de todas as implicações que aquela cruz traria, mas a missão da cruz fazia parte do chamado de Deus para Jesus, e ele preferiu fazer a vontade do Pai, e ele esteve envolvido na missão dolorosa da cruz, na missão sacrificial da cruz, que visava glorificar a Deus e visava na salvação de vidas. Se eu e você hoje podemos ter a esperança da vida eterna, foi por causa da cruz. E você precisa estar envolvido com a missão da cruz. Você precisa estar envolvido em ações que glorifiquem a Deus e salvem vidas. E a terceiro critério que Jesus colocou para aqueles que desejam segui-lo, para aqueles que desejam ser seus discípulos, é o siga-me.
E o siga-me tem a ver com comprometimento. Não existe siga-me apenas sentado na igreja, ouvindo, bebendo, aprendendo e não agindo. Comprometimento. Comprometimento de doar tempo, de dedicar esforço, de usar os dons e talentos que Deus lhe deu na missão da cruz. E todas as vezes que a missão da cruz estiver ameaçada, que a glória de Deus estiver ameaçada, que a sua santidade estiver ameaçada, aí você precisa negar a si mesmo. Isso é ser discípulo. Isso é ser um seguidor de Jesus. A minha oração sincera é que você entenda esta palavra e não seja apenas um mero frequentador de igreja, mas seja de verdade um discípulo. Jesus não veio atrás de multidões, Jesus veio atrás de discípulos. Amém? Posso orar por você? Pai querido, Deus de amor, abençoa este jovem, esta jovem, este senhor, este ancião, essa senhora, essa criança, essa pessoa que me ouve do outro lado, que ouviu esta palavra, que aprendeu, Senhor, que apesar de podermos fazer qualquer coisa e seguir de qualquer forma, mas se desejamos ser discípulos, precisamos nos ajustar aos critérios de Jesus. Que este amado ouvinte, esta amada ouvinte, ela se esforce, ela peça ao Senhor a ajuda e ela assuma o compromisso de negar a si mesmo, renúncia, de tomar a cruz, sua missão, seu propósito e seguir ao Senhor, comprometimento, tempo dedicado, serviço ao Senhor. Seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Espero que esta palavra tenha abençoado sua vida no momento em que ela chegou. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Entre nas redes sociais que estão aqui da nossa igreja, fique sabendo das programações, visite-nos, vai ser uma bênção receber sua visita, sua presença, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima Reflexão do Alto.